Boa tarde, vamos dar início à correção da avaliação de língua portuguesa do segundo bimestre. Acompanhe a leitura e a explicação e registre as respostas certas. O uso indevido do plástico prejudica o meio ambiente. Pensando na conservação da natureza, muitos lugares proibiram o uso de canudos de plásticos. Leia o trecho a seguir e observe sua estrutura. Canudo sustentável de bambu ganha adeptos no Acre e engenheiro recebe até 500 encomendas de kits por mês. O canudo de plástico parece inofensivo, mas virou um vilão para o meio ambiente porque não é biodegradável e leva centenas de anos para se decompor. Em 2019, o Acre aprovou uma lei, ainda sem regulamentação, proibindo o canudo de plástico. No estado acreano, uma alternativa sustentável, leve, durável, prática e reutilizável vem ganhando adeptos, o canudo de bambu. Em 6 meses, o agrônomo Emanuel Amaral, que confecciona o canudo, viu a procura pelos kits aumentarem até 400%. Então vamos lá. Pergunta 1. O texto lido pertence ao gênero textual. Crônica, porque narra as experiências vividas pelo autor do texto no Acre. Notícia, porque informa a solução para a substituição do canudo de plástico. Poema, porque mostra por meio de versos uma ação ocorrida no Acre. Ou conto, porque tem uma narrativa a respeito da produção de canudos de bambu. Vamos lá. Não aparece ABCD aí pra gente, mas a gente vai seguir como se fosse, tá bom? Como se o primeiro fosse A, B, C e o D. Então, a gente tem a opção crônica, notícia, poema e conto. Poema, só de olhar a gente já sabe que não é. Um conto, através da leitura, você acha que isso é um conto? Tem uma narrativa descrevendo o começo, meio e fim de um problema? É uma crônica, ela narra a experiência do autor do texto? Não, o autor do texto nem aparece, também não é um conto. Mas logo de cara eu já poderia saber que é uma notícia. Como? Pelas observações logo abaixo do texto ou pelo título. O título: Canudo sustentável de bambu ganha adeptos no Acre. Engenheiro recebe até 500 encomendas de kit por mês. Isso é uma manchete, é um título que já dá um breve resumo do que vai ser trabalhado. E se tratando de algo que informa sobre o que aconteceu no Acre, por que os canudos de plástico foram substituídos, o que substituiu esses canudos, certo? Então só pode ser uma notícia, que é a respostinha B, a segunda alternativa. Então vamos para a segunda questão. No trecho, no estado criando uma alternativa sustentável, leve, durável, prática e reutilizável, vem ganhando adeptos, o canudo de bambu. O aposto especifica do que é feito o canudo, explica quem são os adeptos da alternativa, explica qual é a alternativa sustentável, especifica uma qualidade do canudo. Pro, não faço ideia do que seja oposto. Tudo bem, mas o que fala nesse trecho? O que ele explica ou especifica? No estado acreano, uma alternativa sustentável. Uma alternativa sustentável qual é? Leve, durável, prática e reutilizável vem ganhando adeptos o canudo de bambu. Então, está falando sobre o canudo de bambu. Especifica do que é feito o canudo? Está falando sobre do que ele é feito? Está explicando quem são os adeptos da alternativa, que é aqueles que usam o canudo de bambu? Está falando sobre uma qualidade do canudo? Está falando, todo esse trecho está falando de uma qualidade do canudo de bambu? Não, esse trecho está explicando qual é essa alternativa sustentável. Uma alternativa sustentável, qual é? Ela é sustentável, leve, durável, prática, reutilizável, o canudo de bambu. Então, está explicando
Qual é a alternativa sustentável? Então, na 2, a resposta certa é a C, a terceira alternativa. Vamos para a 3. A manchete é um pequeno título que apresenta o resumo do que será abordado na notícia, tá vendo? Aqui já está explicando a anterior, que pela manchete a gente já sabia que era uma notícia. Observe um exemplo de manchete e atente-se à ação nela relatada e à concordância verbal. Governador caça quem protege o meio ambiente. Vamos à perguntinha 3. Ao observar as ações expressas pelos verbos nessa manchete, concluímos que o governador desenvolve a ação de proteger o meio ambiente, razão pela qual o verbo proteger se refere a ele. O verbo. Então vamos já analisando. Governador caça quem protege o meio ambiente. Protege o meio ambiente. Estamos na perguntinha 3. O governador desenvolve a ação de proteger o meio ambiente, razão pela qual o verbo proteger se refere a ele. O verbo proteger aqui está falando do governador, ele está protegendo. O governador caça quem protege. Então, quem protege não é o governador, é quem está sendo caçado. A ação de caçar é desempenhada por um sujeito que não se pode identificar de quem se trata, isso é, não pode ser determinado. Então, vamos lá. Agora a gente está falando sobre o caçar. Quem caça? Governador caça. Então, a ação caçar tem um sujeito que não pode ser determinado? Não, mentira, quem está caçando? Governador caça. A gente já sabe que é o governador. Se a palavra governador fosse substituída por nós, deveria haver uma adequação do verbo proteger. Então, se eu trocasse aqui, ó, por nós, se a palavra governador fosse substituída por nós, deveria haver uma adequação do verbo proteger. Vamos ver se a gente trocar aqui por nós, se o proteger tinha que ser alterado. Nós caça. Nós caça não, nós caçamos. Então, aqui que a gente teria que alterar. Nós caçamos quem protege o meio ambiente. Então, se eu trocar governador por nós, eu precisaria substituir o verbo proteger? Não. Cara, nós caçamos quem protege o meio ambiente. Não, não precisaria mudar. Então, também não é a C. E a última, o verbo caçar deveria ser readequado caso o praticante de sua ação, o governador, fosse alterado para eu. Aí sim, se eu trocar o governador por eu vou ter que o verbo caçar deveria ser readequado caso o praticante da ação fosse eu? Sim, eu caço. Então, a 3 é a alternativa B, porque eu só vou alterar o caça se eu mudar aqui para eu. Se eu mudasse para nós, eu não precisaria mudar o protege, igual fala na alternativa anterior. Então, a 3 é a D. 4. Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro muito conhecido por suas histórias infantis. O trecho a seguir é de um de seus contos, que retoma uma personagem de outro conto, O Pequeno Polegar. Leia e observe o papel do narrador.
As botas de 7 léguas. Naquele enorme hotel de 30 andares há um porteiro quase do tamanho de um andar. Está sempre ali pela calçada, vestido de comprida sobrecasaca de cor de cinza, com uma fila de botões de metal amarelo na frente e 2 atrás. Estava eu certo dia parado diante deste hotel, à espera de um amigo, e a observar as manobras do porteiro gigante com seu guarda-chuva, quando percebi uma coisinha mexendo na calçada. Baixei os olhos e franzi a testa, um dos mais famosos do mundo das fábulas, o pequeno polegar. Muito surpreendido com o encontro, peguei-o e botei-o na palma da mão. Tem um glossário aqui embaixo que na verdade é tipo de um dicionarinho sobre o texto, falando que sobrecasaca é um casaco comprido. Perguntinha 4. Para a leitura do trecho, concluímos que o narrador é predominantemente personagem, visto que ele participa das ações descritas no trecho do conto, como o encontro com o pequeno polegar. Observador, visto que ele narra como é o porteiro do hotel, distanciando-se das ações descritas na introdução do conto. Personagem, visto que ele participa da descrição das características do porteiro no desfecho do conto. Observador, visto que ele é distante ao descrever seu encontro com o pequeno polegar no desfecho do conto. Então vamos lá. O porteiro, ele é um personagem dessa história. Por quê? Ele participa da história, mas ele não está contando a história, nem está observando a história. Então, na perguntinha 1, quando fala sobre o narrador, é quem está contando a história. Pela leitura do trecho, concluímos que o narrador é predominantemente personagem, visto que ele participa das ações descritas no trecho do conto, como o encontro com o pequeno polegar. Observador, visto que ele narra como é o porteiro do hotel, distanciando-se das ações descritas na introdução do conto. Ele observa, ele é um narrador que observa, só que ele também participa. Na descrição da pergunta 4 já fala sobre o narrador. A gente já está falando do narrador, a gente já sabe que ele está contando a história. Mas, se a gente olhar o finalzinho da história, a gente vê que ele participou porque ele se encontra com outro personagem. Então, ele não é apenas observador, ele é também personagem. Mas, a gente sabe que fala que ele é personagem na A e na C. Então, ele participa das ações, ou fala na 3, visto que ele participa da descrição das características do porteiro no desfecho do conto. A C está incorreta por quê? Visto que ele participa da descrição das características do porteiro no desfecho do conto, isso não quer dizer que ele é um personagem, quer dizer que ele é um narrador observador. Então, falar que ele é personagem e dar essa descrição não condiz. Então, a alternativa correta da 4 é a A. Esse narrador, ele é personagem, porque ele participa das ações descritas no trecho do conto, como o encontro com o pequeno polegar. Então, a 4 é a A. Se falasse que ele é apenas personagem, estaria errado, porque ele está na história. Mas ele também conta a história. Por isso, só não está errada essa alternativa, porque a própria pergunta já fala que está falando que ele é um narrador. Pergunta 5. Há várias formas de se falar ou escrever em português. Essa diversidade recebe o nome de variação linguística. Observe o trecho de uma letra de canção e atente-se à variação que nela aparece. Shoppes sentes. A gente fomos no shopping, para mod a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos, com um tal de gergelim, até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Aí que tá me falando que gergelim é um tipo de semente comestível, aquele que tem em cima do pãozinho. 5. Ao examinar a linguagem apresentada no texto, podemos afirmar que
Ela não pode ser compreendida por determinados falantes por ter marcas de oralidade, como pode ser visto em um tal de gergelim. A linguagem utilizada nos versos da letra de canção caracteriza determinada região do Brasil, como pode ser visto em Eu Prefiro Aipim. Ela apresenta uma variação empregada na língua falada, como pode ser visto em Mode e Comi uns bicho estranho. A variedade utilizada é a padrão da língua portuguesa, como pode ser observada em A gente fomos no shopping. A última, a gente já consegue saber logo de cara. É a padrão da língua portuguesa? Não. Quando a gente fala na alternativa C, uma variação empregada na língua falada. Aqui nesse trechinho de texto, nessa música, fala como a gente está falando, ela está escrita nessa fala. O jeito dele falar está representado aqui em forma de escrita. Não é o jeito adequado de se escrever. A gente até pode falar assim, mas não faz parte da língua padrão, do padrão da língua portuguesa. Mas vamos voltar lá na primeira afirmação. Ela não pode ser compreendida por determinados falantes por ter marcas de oralidade. Ela não pode ser compreendida, por exemplo, quando fala um tal de gergelim. Toda ela pode ser compreendida, apesar de ter essas marcas do jeito próprio dele falar, mas ela pode ser compreendida, então não. A linguagem utilizada nos versos da letra de canção caracteriza determinada região do Brasil, como pode ser visto em Eu Prefiro Aipim. Realmente, eu prefiro aipim. A palavra aipim é usada em determinadas regiões, mas em todo o texto não é só uma marca de determinada região, é uma marca de jeito de se falar. Então, por isso, na 5 é a alternativa C. Ela apresenta uma variação empregada na língua falada, como pode ser vista em Mode e Comi os bicho estranho. A gente até fala comi os bicho estranho, pode até falar assim. Não é próprio de cada região, pode ser próprio de cada pessoa tem um jeito diferente de falar. Algumas variações são sim regionais, como a palavra aipim, mas no texto todo ele está escrito da forma que a gente fala. Então a 5 é a C. 6. Leia a tirinha a seguir e observe a narrativa e a estrutura das falas das personagens. Pede pizza. Não, pede hambúrguer. Comida japonesa. Ai, gente, tanto faz, eu, hein? Lá, minutos depois, lá vem ele. E a gente pode ver uma conversa entre alguns cachorros, um cachorro bravo falando que tanto faz o que vai pedir. Um dos cachorros, um pouco depois, fala, lá vem ele, que tá vindo um entregador, um motoboy. E os cachorros saem correndo atrás da moto. O vocativo empregado no segundo quadrinho permite que o leitor compreenda. Então vamos lá, no segundo quadrinho, aquele quadrinho que aparece o cachorrinho mais bravinho. Ai, gente, tanto faz, eu, hein? O aviso do cachorro de que a entrega estava chegando, o que é visto pelo uso da exclamação. Então vamos lá, isso tá no segundo quadrinho? O aviso do cachorro de que a entrega estava chegando? Não, está no terceiro quadrinho. A quem a personagem se dirigiu, isto é, ao cachorro mais alto, o que é visto pelo uso da exclamação. No segundo quadrinho, está falando a quem a personagem se dirigiu, isto é, o cachorro mais alto, o que é visto pelo uso da exclamação. Isso faz diferença? Em alguma hora está se dirigindo a um cachorro específico? Não, tá uma conversa entre vários cachorros. Ai, gente, tá falando para todos que estavam ali. A fala do cachorro que afirma que não importa o tipo de comida que devem pedir na frase tanto faz, o que é reforçado pelo emprego do ponto de exclamação. Isso acontece no segundo quadrinho? Acontece. Vamos ver a última afirmação. Ele fala que tanto faz no segundo quadrinho, tem o ponto de exclamação? Sim.
A quem o cachorro dirigia a palavra, ou seja, ao grupo de amigos, o que é reforçado pelo uso da vírgula. Então vamos lá. A A e a B a gente já viu que não. Então vamos ler a C de novo. A fala do cachorro que afirma que não importa o tipo de comida que devem pedir. Na frase, tanto faz, o que é reforçado pelo ponto de exclamação. A quem o cachorro dirigia a palavra, ou seja, ao grupo de amigos, o que é reforçado pelo uso da vírgula. Então vamos lá. O vocativo empregado no segundo quadrinho permite que o leitor compreenda. Então aqui eu até entendo, vocês vão lembrar o que é vocativo. Mas a gente está falando aqui sobre o uso da vírgula. Ai, gente! Então, na 6, a alternativa certa é a D. 7. Ao analisar essa tirinha, podemos concluir que os 4 cães estavam com muita fome, o interesse deles era comer. A maioria dos cães prefere pedir hambúrguer. Nenhum dos cães estava interessado na comida ou o pedido da comida não agradou os cães. Na verdade, nenhum deles estava interessado na comida. O interesse deles era o quê? O entregador da comida. Então, a 7 é a letra C, que é a terceira alternativa. 8. Para construir o sentido de uma história em quadrinhos, o autor usa elementos que indicam ao leitor o que está acontecendo. Leia a história em quadrinhos a seguir e observe seus elementos. Meu amor, tá na hora de desligar, mas estou com saudades. Desliga você primeiro? Eu desligar primeiro? Ah, não, desliga você primeiro. Tudo bem se você não quiser desligar, amor, a conta da ligação é sua. Alô? Isso indica que quem desligou, ela ou a pessoa que estava do outro lado? A pessoa do outro lado desligou. E a cara dela é de quem ficou satisfeito com isso? No último quadrinho, observando a expressão facial da personagem, podemos interpretar que ela ficou feliz com a atitude da pessoa com quem estava falando? A ligação era destinada a outra pessoa? A pessoa com quem ela estava falando desligou de repente? Ou ela ouviu algo que não gostou? Então, a gente está na 8. Ela não ficou feliz com a atitude de quem estava falando, então não é a A. A ligação não era destinada a outra pessoa, então também não é a B. A pessoa com quem ela estava falando desligou de repente? Sim, quando ela fala alô e faz uma carinha meio de... Ela não gostou, a pessoa com quem ela estava falando desligou de repente. Então não é que ela ouviu algo que ela não gostou, eles estavam discutindo quem ia desligar e a outra pessoa acabou desligando e ela não queria que isso acontecesse. Então a 8 é a C também. 9. Os quadros explicativos unem textos e imagens, facilitando a leitura e o entendimento do leitor a respeito de determinado assunto. Leia o quadro explicativo a seguir e atente-se à sua ideia central. Os meteoros podem ser vistos no céu e na terra. Existem basicamente 3 tipos: rochosos, metálicos, sidéritos. Aí tem as características de cada um deles e a imagem deles, que se vocês derem zoom na imagem, conseguem ver melhor. Com base na leitura do quadro explicativo, compreendemos que sua ideia central é apresentar ao leitor a distância dos meteoritos em relação à Terra, o que são os meteoritos explicando a função de cada um, o tamanho que tem o meteorito em comparação à Terra, ou a formação de diferentes tipos de meteoritos. Então, na 9, quando a gente lê o texto, qual que é a ideia desse texto? Quando aparece imagens, como eles são formados, a medida deles, é o que? A ideia central dele. Quando fala das medidas, eles têm
uma breve informação de comparativo de medida. Mas a ideia dele, os meteoritos podem ser vistos no céu e na Terra. Existem basicamente 3 tipos, está falando de quais existem e do que, como eles são formados. Então, na 9, a formação dos diferentes tipos de meteoritos. Na 9, a resposta certa é a D. E 10. Outro textinho. As crônicas têm como característica apresentar ao leitor um assunto do cotidiano. Leia o trecho da crônica a seguir, que mostra o cotidiano de um cachorro, e assinale suas informações. Minha vida de cão. Pela frestinha da janela posso ver o sol entrar, sinal que já é de manhã. Pior, sinal que é hora de acordar. Não é que eu tenha preguiça, afinal, preguiça de quê? Já sei que meu dia, como todos os outros 300 e poucos dias que se passaram desde que vim ao mundo, junto com meus outros 12 irmãozinhos, será mais um dia de sono, até que este mesmo sol que vejo raiar agora faça o favor de ir embora. Só nesta hora, enfim, poderei sair para passear, como também já é de costume. Com base na leitura do trecho, concluiu-se que o cachorro não gosta de acordar cedo, foi isso que ele falou, que ele não gosta? A única atividade diária do cachorro é ir passear, diária, o que ele faz durante o dia é passear. A passagem dos dias não é percebida pelo cachorro. O costume de cachorro é passear ao sol. Então vamos lá. Qual que é a atividade dele? Ele fala que quando ele vê o sol já é de manhã, que é hora de acordar, que ele fala que não é que ele tenha preguiça, porque ele vai ter preguiça de quê? Ele sabe que os dias dele, desde que ele veio ao mundo, são dias de sono até que o sol que ele acaba de ver vai embora, para que ele possa sair para passear, como já é de costume. Então fala assim que o cachorro não gosta de acordar cedo? Mentira. A única atividade diária do cachorro é ir passear, a atividade que ele realiza. A passagem dos dias não é percebida pelo cachorro? Ele percebe sim, porque ele sabe o que acontece no dia dele. Quando ele vê o sol, quando o sol vai embora. O costume do cachorro é passear ao sol? Não, ele vai passear quando o sol vai embora, ele passeia à noite. Então, a única atividade que o cachorro realiza é passear, ele não faz outra coisa além de passear. Então, a 10 é a B. Naquelas que vocês acertaram, aí no caderno coloca certinho, naquelas que vocês erraram, arrumem. E se ficou alguma dúvida, alguma que vocês não entenderam, me avisa que eu explico para vocês, tá bom? Boa correção.